Bom momento, primeiro ano! Vamos para o nosso sétimo encontro virtual e hoje vamos falar aí sobre a expansão da República Romana. Para vocês se localizarem, é o módulo 13 da apostila. Bom, quando Roma era uma república, ou se tornou uma república, ela vai começar também a expandir os seus territórios. A primeira parte a ser conquistada, digamos assim, vai ser a Península Itálica. E eu vou apontar aqui no mapa para vocês saberem melhor do que eu estou falando. Bom, a Península Itálica é essa bota aqui, tá? Então, essa península vai ser os primeiros domínios da República Romana. Depois, Roma vai entrar no que ficou chamado como Guerras Púnicas, contra os punos, no caso, que eram aqueles que habitavam a região do Cartago. Vão ter várias missões contra, ou melhor, a Guerra Púnica vai ter várias batalhas. A primeira vai ser para conquistar essa ilha aqui, ó, a Sicília, tá? Então, a primeira batalha que Roma ganha contra o Império Cartaginês é para o domínio dessa ilha Sicília. Depois, você vai ter o domínio de todo o norte da África, que é essa região aí que eu assinalei agora de verde. Essa vai ser a conquista após a Segunda Guerra Púnica. A Terceira Guerra Púnica vai ser para o domínio aqui dessa região da Península Ibérica, que eu vou assinalar aqui de azul. Então, aos poucos, a expansão romana vai ganhando os traços do Império Romano que a gente vai ver nas próximas. Quais serão as consequências dessas conquistas, né? Dessa expansão territorial de Roma nesses territórios? Bom, inicialmente, o primeiro impacto que vai ter vai ser o aumento do comércio marítimo. Roma vai começar a criar o Mare Nostrum, ou seja, o domínio do mar Mediterrâneo. Você vai ter também o empobrecimento da agricultura lá na Itália, ou pelo menos na Península Itálica. Por quê? Porque todos os plebeus que trabalhavam nas terras da Península Itálica vão ser utilizados agora no exército romano. Então, sem trabalhadores para agricultar, você vai ter um empobrecimento da agricultura na Península Itálica. Isso vai fazer com que surja uma nova classe, que vai ser a classe dos homens novos, ou cavaleiros. Eles serviam para cobrar impostos daqueles novos territórios que estavam sendo conquistados. Você vai ter também, com o empobrecimento da agricultura, o empobrecimento daquela classe chamada de patrícios. Lembra? Eles eram os donos de terras. Bom, se você não tem os trabalhadores que se tornaram soldados e essa agricultura vai empobrecer, obviamente que os donos dessas terras também vão empobrecer. Para sustentar tanto essa população lutando em guerras sucessivas, você vai ter a instituição de uma política chamada política do pão e do circo. Ou seja, a República Romana vai fornecer trigo para as pessoas, para elas poderem se alimentar minimamente, e também vai oferecer grandes espetáculos lá no Coliseu, com batalha de gladiadores, você vai ter lá a luta de homens contra animais selvagens, tá? Então você vai ter aí essa política do pão e circo, que era exatamente para você alienar as pessoas politicamente. Enquanto as pessoas comiam e se divertiam, elas não pensavam em política. Nesse momento, você vai ter a assimilação da cultura helênica, da cultura grega pelos romanos. Então você vai ter ali a mistura da mitologia, você vai ter também alguns costumes dos gregos assimilados pelos romanos. E, obviamente, devido a essas constantes batalhas e expansão da República, você vai ter um aumento do prestígio do exército. O exército vai se tornar uma grande instituição na Roma. Vamos revisar rapidinho, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho para a gente poder avançar, tá? Em 395 aí você vai ter a conquista da cidade etrusca de Veios, então é daquela ampliação que eu estou falando para vocês dentro da própria Península Itálica. Em 335, a submissão dos latinos. Em 232, a conquista de Tarento, no sul da Itália. 235, a anexação da Etrúria, que era o território dos etruscos, tá? Então você vai ver aí que
entre 395 a 275, ou seja, 130 anos, é um período longo, né? Você vai ter o domínio dos romanos ali da Península Itálica. De 264 a 241, a Primeira Guerra Púnica, que foi ali para o domínio da Sicília. E você vai ter ali, então, de 218 a 202, a Segunda Guerra Púnica, que é para conquistar o norte da Itália. Em 200 a.C., a ocupação da Macedônia, que é da onde eles vão começar a interagir, assimilar a cultura helênica. Em 150 a 146 a.C., você vai ter a Terceira Guerra Púnica, que é para o domínio ali da Península Ibérica. 146 a.C., a submissão da Grécia. Em 133 a.C., o domínio romano sobre a Espanha. 120 a.C., a anexação do sul da Gália. E no século I a.C., a conquista da Ásia Menor, da Síria, restante da Gália e por aí vai. Bom, o Império Romano vai quase conquistar todos os seus territórios. Ele vai depender muito do Império que vai chegar daqui a pouco, que na verdade vai ser a nossa próxima aula. Um abraço e até lá!